Muitas as estratégias que ele usa para nos derrubar. E nós temos um relato, que é o que nosso irmão Daniel leu, obrigado, irmão, em Mateus capítulo 4, na qual o próprio Jesus, ele é tentado. E Jesus havia se batizado, né? Havia passado pelo batismo e foi para o deserto. E ali o intuito de Jesus naquele momento era jejuar por 40 dias e 40 noites. E, logicamente, depois desse período, ele estava com fome. E aí, a Bíblia, na versão que eu estou com ela, não fala Satanás, fala o tentador, chegou a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então nós vemos aqui a estratégia que Satanás utiliza para tentar, para chegar até os seus. Ele escolhe o momento certo e escolhe a melhor ocasião. Era lógico que Jesus estava com fome, talvez cansado, porque alguns de nós, quando temos que fazer um exame mais prolongado, já sentimos uma certa fraqueza por ficar 12 horas em jejum. Imagina 40 dias. E a oportunidade que ele escolheu foi, é lógico que ele vai estar com fome. E Jesus, por outro lado, poderia muito bem tentar provar que ele era filho de Deus. Mas provando a Satanás que ele era filho de Deus, ele estaria fazendo a vontade de Satanás. Sutil, né? Muito simples. Ele faz a minha vontade, sacia a fome e eu o derrubo. Mas nós vemos que Jesus é tentado em 3 oportunidades. A primeira dela, quando ele está com fome e manda que as pedras transformem em pão. Depois, veja que Satanás o leva para um local alto e fala para ele: se atira daqui, porque eu sei que aí quando você se atirar, os anjos vão te socorrer. E Jesus, de novo, poderia ter feito para mostrar que ele era Jesus e que os anjos iriam socorrê-lo. E mais uma vez, no versículo 9, Satanás leva de novo Jesus para um outro local, ermo, e mostra cidades. E fala, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quando a gente olha esse texto, nós vemos que Satanás, ele é sutil. Ele é muito sutil, ele é astuto, ele age com sabedoria. E se Jesus não fosse sábio, teria em 3 oportunidades caído na tentação. E nós vemos que Jesus fala para ele, a primeira resposta, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando ele tenta de novo fazer com que Jesus salte, Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas veja que ele não desiste, e aí tem uma terceira oportunidade, em que ele tenta fazer com que Jesus se prostre e o adore. E aí Jesus dá uma ordem, retira-te, pois está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás.
Tem uma palavra que eu considero uma palavrinha palavrão, que é a palavra se. E Satanás, ele é astuto e emprega sempre nas nossas vidas o se. Se você fizer isso, quem sabe? Se você for por esse caminho, quem sabe? Ele nunca dá uma ordem, ele sempre sugere. E o cristão deve resistir às investidas de Satanás. Está em Tiago 4:7. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir, e ele vai fugir. Mas muitas vezes, alguns de nós podemos não resistir. Por quê? Fale para alguém que tem problema com compulsão por comida. Coloca diante dele um bolo esplêndido de chocolate. E fala para ele resistir ao bolo de chocolate. E por que eu estou comparando o bolo de chocolate à tentação? Porque para uns é uma tentação realmente um bolo de chocolate. E tem um detalhe, o pecado é gostoso. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Mas o pecado é gostoso. E Satanás quer pegar por esse lado, pela armadilha de coisas boas, mas coisas que não fazem a vontade de Deus. E é nesse momento que a gente precisa resistir. E nós, cristãos, muitas vezes, fazemos o quê? Construímos muros através dos nossos pecados. Os nossos pecados vão nos separando de Deus, vão nos enfraquecendo. E é outra estratégia que Satanás usa nas nossas vidas. Ele quer que nós pequemos para que nós possamos ir construindo muros. Muros, muros. E esses muros vão o quê? Afastando cada vez mais de Deus. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Ele sabe disso. Então, existem formas sutis, formas delicadas, armadilhas no nosso dia a dia que nós devemos evitar. E nós precisamos ficar atentos. E um ambiente muito propício para que isso aconteça, é um ambiente profissional. O ambiente profissional é um deles, onde essa frase é célebre. Você não acha que fulano, e aí vai. Aquele falatório, aquela coisa, né, tranquila. Você não acha que o presbítero deveria ser? Você não acha que fulano deveria se comportar dessa forma? Mas aquela fala que não é para instruir, aquela fala que não é para edificar, mas aquela fala que quer um aliado, e um aliado para destruir o outro. Isso acontece dentro da igreja. E é sutil ou não? Sutil. O pecado entra de forma sutil. Aqui vai outro exemplo. E aqui eu abro um parênteses para os jovens e as jovens dessa igreja. Porque Satanás não quer famílias que sirvam a Deus. Satanás não quer casais que sirvam a Deus.
E sutilmente ele tem conseguido fazer isso. Aos jovens e às jovens, através de um namoro que não se traduz por um namoro cristão. Vocês, meninas, olhem bem os rapazes com que vocês estão namorando. Olhem se ele serve bem a Deus. Olha como é que é o relacionamento dele com a sua família. Olha se o que ele está fazendo com a mãe e com o pai, você é a próxima. Ele vai fazer com você. E não adianta você falar que eu mudo ele, não muda. E a mesma coisa acontece, vocês jovens, olhem com que tipo de menina vocês estão namorando. Porque dos pecados que Satanás tem pegado os jovens, adultério. Sexo antes do casamento. Gravidez antes do casamento. Mas gravidez antes do casamento não é tão problema não, você está muito atrasado. Será? Será que Deus está atrasado? Porque se ele falou para não adulterar, eu sou apenas um porta-voz do que ele fala. E quais são as consequências disso? Eu posso cuidar muito bem daquela criança. Não preciso casar. A minha esposa depara todos os dias, na sala de aula, com crianças cujos pais não são conhecidos, ou os pais não vivem junto. E aquelas crianças, é lógico, se ressentem disso, de não ter o modelo de um pai e de uma mãe presente. Pensa naquela criança no dia do pai, ou no dia de comemorar o Dia das Mães. Então o dinheiro não resolve. Casar com alguém que você não estava preparado para casar, também não resolve, porque vai ter uma família fraca. E se os dois não se converterem, os dois não buscarem realmente servir a Deus, serão não um, mas dois, na cadeia que Satanás tem preparado. E assim também os casados. Hoje nós temos exemplos dentro da igreja de pessoas que têm se afastado da fé por ter se colocado num outro relacionamento. Famílias têm sido destruídas por causa disso. E aí, tem que se perguntar, por que que isso aconteceu? O que que levou o José, ou o que que levou a Maria a buscar no outro aquilo que ela não tinha ou ele não tinha no lar? E é preciso melhorar esse relacionamento. E nesse relacionamento é preciso que Jesus esteja presente. Satanás tem derrubado famílias. Satanás tem aliciado jovens. E ele tem conseguido isso com muito sucesso. Alguns não têm chegado a esse ponto. Eu não estou namorando, eu não estou traindo a minha esposa. Mas lembre-se, mesmo quando você está na internet, eu estava preparando essa mensagem, eu estava no computador e daqui a pouco começou a aparecer umas imagens que não condiziam com aquele site bíblico que estava lá sobre a Bíblia online. E eu pensei assim, até aqui você me tenta. Até aqui você tenta me derrubar.
E é assim, sutil. O mundo virtual hoje tem derrubado relacionamentos. É no mundo virtual hoje que alguns dos jovens e jovens têm buscado se relacionar, têm buscado o seu namorado, a sua namorada. E se ao vivo já está difícil, imagina relacionar com outro que você não conhece, que aquela imagem você nem sabe se é a dele realmente, porque vários são os casos, e hoje tem até um programa na TV de um pessoal que vai buscar alguém que relaciona com outro na internet e vai descobrir a imagem era falsa, a pessoa tinha um outro relacionamento. Comum. Mas vários são os que têm se colocado nessa armadilha. Quando a gente olha Belo Horizonte quando chove, acontece isso, né? Árvores caindo. E se você olhar bem para aquela árvore, ela quase não tem raiz. As suas raízes enfraqueceram. E é assim que acontece também com o cristão. Ao primeiro vento ele cai, porque ele não tem raiz. Porque Mateus 13:19 diz que a todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata. E o que lhes foi semeado no coração, este é o que é semeado à beira do caminho. Irmão, irmã, toma cuidado, fortaleça, crie raízes, busque criar raízes na igreja, busque se fortalecer, para que no primeiro vento não sejamos como aquela árvore, não venhamos a cair. Continue olhando como é que está a sua base. Talvez você é uma árvore doente, uma árvore cuja raiz já não dá sustentação. E nesse momento, você corre o risco de cair. E aquela árvore, ao cair, ela não tem como se levantar mais. E alguns de nós, muitas vezes, pode acontecer isso. Tomara a Deus que nós tenhamos uma segunda chance, se cair, levantar. Mas pode ocorrer de cair e não levantar mais. E Satanás quer isso. Porque Satanás fica vigilante. Ele fica olhando. E assim como ele fez com Jesus, ele fica procurando uma oportunidade. E 1 Pedro 5,8 diz que sede sóbrios e vigilantes. De novo, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ainda está ao teu... O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E naquele rebanho ali, aqueles leões ficam procurando aquele que está desgarrado, aquele que está mais distante, aquele que se mostra fraco. E assim também é na igreja. Satanás fica buscando aquele que está fraco, aquele que está distante, aquele que acha que sozinho pode vencer todas as coisas, porque não pode. E se Deus não estiver presente, piorou. É uma vítima fácil. Olhem para aquela imagem. Reflitam nela um pouco. Viram aí? Temos uns jovens. O que você quer dizer com isso?
Se nós fôssemos hoje pregar o Evangelho, saímos daqui, vamos pregar o Evangelho. Para quem nós provavelmente estaríamos pregando o Evangelho? Para esse grupo? Ou para esse jovem? Levanta a mão quem acha que é para esse jovem. Só Abel? Quem acha que seria para esse grupo? E para quem não vai pregar para nenhum dos dois? E para quem vai pregar para eles? Igreja, muitas vezes nós temos a tendência de pregar para esse jovem. Ele parece ser um cara comportado, alguém que vai aceitar a palavra tranquilamente, alguém que pode vir à igreja, né? Tem mais chances. Muitas vezes nós, seres humanos, olhamos dessa forma. Ao passo que se eu olhar para eles, tem um tatuado ali, tem um ali do cabelo meio coisa, tem o outro com a faixa no cabelo, né? Não sei. Acho que se eles vierem à igreja vai chocar. E a igreja precisa estar preparada para a gente ter aqui vários tatuados, vários barbudãozão, aqueles parecem motoqueiro americano, grandalhão, falando, ô irmão, eu vou chocar vocês. Esse grupo que está aqui é um grupo evangélico, é o Quemuel, e alcança muitas vidas. E eles vão onde nós não estamos indo. Nós não estamos indo no tatuado, nós não estamos indo naquele drogado, nós não estamos indo debaixo do viaduto. Eles estão. Nós precisamos tomar cuidado com essa armadilha de Satanás de achar que a gente só pode pregar para aquele que está certinho. A palavra veio para todos. E que se o cara for tatuado até na testa, glória a Deus, ele é meu irmão, ele está louvando igual eu. O que é do passado não importa. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Está em Romanos 2:11. Deus olha aquelas caveirinhas, o rico, o pobre, o branco, o negro, o médico, o gari, todos iguais. São só caveirinhas. O que está por fora daquela caveirinha não faz parte. Deus tem olhado o coração. Nós precisamos começar a enxergar as pessoas como Deus enxerga. Esquece o rótulo, esquece essa casca. Deus mandou eu ir lá e pregar, não importa. Nós vemos também uma história célebre, a de Gênesis 3, capítulo 1, versículo 1 a 6, que é a de Eva e de Adão. E quando a mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento. Tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Por que eu coloquei esse versículo? Primeiro, Eva, que nós batemos muito, culpamos muito. Nesse versículo mostra como nasce o pecado. Primeiro a Eva vê. Depois, aquela fruta era atraente aos olhos. Ela se sente atraída. E desejável. Ela busca no seu coração, olha, eu quero conhecer mais, então olha que legal o que a cobrinha me falou.
essa fruta é muito bonita, desejável. E aí ela faz a ação. Ela vê, ela deseja, ela sente e ela pega. Ela pega. Mas, e Adão? Adão estava lá também e ouviu. Por que Adão não fez nada? E muitas vezes, nos nossos relacionamentos, e aqui vai um alerta para os homens dessa igreja, aos casados. Vocês e eu seremos cobrados. Nós teremos que ser o cabeça da igreja. Temos que ser o cabeça da igreja, não, cabeça do nosso lar. E o cabeça da igreja é Deus. Mas nós somos o cabeça do nosso lar. E muitas vezes nós agimos como Adão, passivamente. A Eva trouxe, que mal há. Não julga as coisas, não orienta, se abstém de orientar, se abstém de ser o chefe. E aí depois, quando a coisa vai de mal a pior, a Eva é culpada, foi a Eva que me deu. Mas o que você estava fazendo? Não, ela me deu, foi a mulher que só me deu. Foi a mulher que só me deu. Outra estratégia. A gente lembra sempre que de tentação, né? Satanás está ligado à tentação. Mas olha o que Tiago diz para a gente. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode tentar, Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Nós, muitas vezes, voluntariamente, nos colocamos nessa armadilha. Sabe por quê? Porque a gente está ali no nosso coração. A gente intenta, a gente quer aquilo e a gente vai atrás. Porque o pecado não é ruim, e a gaiola que Satanás usa para prender é toda almofadada, toda cochoada. Propaganda enganosa, irmãos, porque o inferno é terrível, mas ele quer candidatos. Então ele vai te receber com uma poltrona reclinável, daquelas que te massageia, vai te cativar no pecado, para que você permaneça ali. Fica o alerta, irmãos. Porque muitos que já estiveram na igreja de Cristo não tomaram cuidado com 1 Coríntios 10, 12, que diz que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. E o que está na Bíblia escrito não é porque alguém achou bonito de colocar, mas aquilo está lá para o nosso alerta. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Outro exemplo é o de Jó 2, de 1 a 6. Quando a gente sai do abrigo, sai do guarda-chuva de Deus, a gente se coloca voluntariamente como uma vítima para Satanás.
E Deus é o nosso guarda-chuva, aquele que nos protege, né, das intempéries. E eu queria lembrar vocês essa história. Num dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Satanás está rodeando e passeando pela terra. E a gente tem na história de Jó, que Jó era um homem justo. E Satanás então sutilmente vai se colocando perto de Deus e falando: sabe por que ele é assim? Porque o Senhor é bonzinho com ele. Sabe por que ele é temente a Deus? Porque o Senhor dá todas as coisas para ele. Mas tira tudo isso dele para só ver se ele não vai falar contra o Senhor. E Satanás responde ao Senhor e lança um desafio, porque Deus conhecia o coração de Jó e sabia que Jó, mesmo perdendo todas as coisas, continuaria fiel. Então Satanás fala, né? Pele por pele, e tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus conhece o coração. E veja uma coisa, Satanás só tem poder de fazer alguma coisa se Deus permitir. De forma nenhuma Satanás tem poder sobre a sua vida. Se você estiver na presença de Deus, Satanás só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. E por que eu sei disso? Porque o versículo 6 diz isso. Disse ao Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E a gente conhece a história. Jó sofreu todas as amarguras possíveis. Mas Satanás poupou-lhe a vida. Deus deu uma advertência a Satanás: poupa-lhe a vida. Então, essa história de que, eu estou sendo tentado, alguém fez um trabalho, alguém botou meu nome no sapo. Gente, Deus é maior do que todas essas coisas. Deus é muito maior do que todas essas coisas. E se você sair da proteção de Deus, aí não precisa ninguém botar o seu nome no sapo, fazer qualquer coisa, não, você já está indo. Mas permaneça debaixo do guarda-chuva de Deus. E vem a advertência para a gente, que é a que está em Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas, diz aquele que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço todas as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem é quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Igreja, acorda. Nós não podemos ter uma igreja morna. Nós temos que ter uma igreja autêntica, uma igreja que serve a Deus, uma igreja que tem uma identidade, porque senão a gente cai na situação de Sardes. Uma igreja que é morna, uma igreja que finge que serve a Deus, irmãos que fingem servir a Deus. E aí, cai nisso. Nós vamos ouvir lá que Deus está a ponto de nos vomitar.
Deus quer dar para a gente uma nova vida. Mas nós devemos lembrar que o ladrão vem apenas para roubar e destruir. Mas Deus quer o quê? Nos dar uma vida plena, uma vida abundante. Finalmente, Lucas 12, 8 a 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Que essa igreja possa estar fazendo isso, confessando o nome de Deus em todas as situações de nossas vidas. Que Deus seja conhecido em nossas vidas. E que não caiamos na armadilha de Satanás. E que estejamos preparados para ter essa igreja cheia. Porque nós vivemos num ambiente muito propício. Nós temos a seara lá fora, mas poucos são os obreiros. Poucos são aqueles que querem colher. Meu irmão, minha irmã, pense no exemplo que você está dando. Pense na vida cristã que você está tendo. E pense se a vida cristã que você está tendo ela é condizente com a palavra de Deus. Se os exemplos que você está tendo são condizentes com a palavra de Deus. E se, quando eu estou buscando pregar, eu estou selecionando quem deve ouvir a palavra ou não. Essas são armadilhas. E a gente deve fugir delas. Os presbíteros vão estar à frente para orar. E aqueles que desejarem, venham à frente, né? Se você não está com a sua vida muito correta diante de Deus, ainda há tempo. Se precisa se reconciliar, ainda é tempo. Se precisa corrigir algo, ainda é tempo. Amém?